Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 32. Gênesis capítulo 32. Vamos ler dos versos 22 ao 32. Então, Gênesis 32, dos versos 22 ao 32. Diz assim: Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val do Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho. E um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: Não o deixarei ir, se você não me abençoar. Então o homem perguntou: Como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Então disse: Seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse: Por favor, diga-me como você se chama. E ele respondeu: Por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: Vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e mancava por causa da coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Pai amado, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Te peço, ó Deus, graciosamente, misericordiosamente, que o Senhor fale conosco, ó Deus. Alimente a tua igreja, encha-nos, Senhor, da tua palavra, do teu espírito, do teu poder. Nos corrija, nos anime, nos edifique, Senhor, pelo poder que há na tua palavra. É que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. No final do mês de julho, numa quarta-feira, eu trouxe uma palavra que contrastava 2 episódios que Lucas registrou no seu evangelho, que foram as crianças que se aproximaram de Jesus. Os apóstolos tentaram apartar as crianças dele, e ele disse para não fazerem isso. E logo na sequência nós temos o momento em que o jovem rico se aproxima de Jesus também. Isso está lá no livro de Lucas, capítulo 18. Quando eu fiz essa apresentação, esse contraste entre as crianças e o jovem rico, infelizmente essa mensagem não está gravada, foi feita lá na capela, lá nós não temos como gravar, mas fica a leitura depois do Lucas 18 para você. Nesse dia eu fiz um contraste do comportamento e do destino de cada um deles, né? As crianças, elas ouviram de Cristo. Cristo falou para os seus discípulos: não apartai as crianças de mim, não tirem as crianças daqui. Por quê? Porque delas é o reino dos céus. E ainda advertiu o seguinte, que quem não for como uma criança não entrará no reino de Deus. E logo na sequência vem o jovem rico e pergunta para Cristo, né, o que faço para ser salvo? E Jesus fala dos mandamentos e tem a conversa com o jovem rico, manda ele se abrir mão da sua riqueza, e ele não abre. E o veredito de Jesus sobre o jovem rico foi completamente o oposto daquilo que foi dito a respeito das crianças. Ele disse: olha, é mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então, da mesma forma que ele disse que o reino dos céus é das crianças, ele disse que para uma pessoa rica é mais fácil passar um camelo pelo buraco da agulha do que ele entrar no reino de Deus. E qual é a diferença, então, entre uma criança e uma pessoa rica? Está na questão da dependência. Uma criança, ela é
dependente, ela confia, ela depende, ela não confia em si própria, e ela depende que alguém a socorra, que alguém a ajude. E uma pessoa rica, normalmente, por isso que ele não fala que é impossível, mas diz que é muito difícil, porque uma pessoa rica tem o costume de confiar nas suas riquezas, e então ela se acha autossuficiente. Então, o diferencial para que as pessoas entrem ou não no reino de Deus tem a ver com dependência. Pessoas dependentes entram no reino de Deus. Pessoas autossuficientes, pessoas que confiam em si mesmas, que confiam na sua própria capacidade, essas dificilmente entrarão no reino de Deus. E Jacó é um exemplo, é um retrato da autossuficiência. Jacó é como se fosse, tem uma expressão, né, da cultura americana que fala do self-made man, é o homem que faz a si mesmo. Né? O sonho americano é esse, né? As pessoas querem ir para os Estados Unidos porque lá é o lugar onde as pessoas se fazem, onde elas se realizam, onde a própria pessoa pode chegar lá sem nada e de repente se tornar alguém milionário. Então é a terra onde o homem se faz. Jacó é um modelo de um herói moderno. O que a nossa sociedade nos diz hoje, o que os coaches estão aí dizendo é: olha, você não tem porque você não quer, você não faz porque você não quer, você tem que desbloquear não sei o que na sua mente, você tem que fazer, não sei... mas é colocado tudo na nossa força, na nossa capacidade. Então a nossa cultura hoje também defende uma autossuficiência, uma capacidade que o ser humano tem. Jacó, desde o seu nascimento, ele queria ser o primeiro. Estava no ventre com seu irmão gêmeo Esaú. Esaú foi o primeiro a nascer, mas Jacó estava lá já agarrado no pé de Esaú. Saiu ali porque ele queria ser o primeiro. Por isso ele recebeu o nome de Jacó, porque Jacó é aquele que agarra o calcanhar. Então o significado de Jacó é aquele que agarra o calcanhar. E ele vai fazendo isso ao longo da vida. E, de acordo com as suas atitudes, Jacó foi ganhando um novo significado. Ele significava aquele que agarra o calcanhar, mas, de acordo com a maneira que Jacó foi vivendo a sua vida, Jacó também ganhou o significado de enganador, de usurpador. Porque ele, nesse seu desejo de ser o primeiro, nesse seu desejo de ter o lugar que ele não recebeu lá, por nascimento, que ele já brigou com Esaú ali para ver se saía primeiro. Não saiu, então ele não foi o primogênito. Mas, ao longo da sua vida, ele deu um jeito de pegar a primogenitura de Esaú. Aproveitou o momento que o irmão estava com fome, percebeu que o irmão também não valorizava muito a questão da primogenitura, então foi lá, trocou a primogenitura por um prato de lentilhas. Logo depois, com o pai doente, já com a visão prejudicada, ele também vai lá e rouba a bênção que era para ele. Isaac era para abençoar Esaú, e ele vai lá, se disfarça de Esaú e rouba a bênção que Isaac daria para Esaú. Então, Jacó é o homem autossuficiente, ele é o self-made man, aquele que vai se fazer por si só. Se ele não nasceu com a primogenitura, ele vai conquistar a primogenitura. Se ele não era para ser abençoado, ele vai conquistar a bênção, ele corre atrás, ele faz. Ele seria hoje um excelente coach. Jacó estaria dando palestras na internet, ganhando rios de dinheiro hoje, ensinando as pessoas como elas devem agarrar as oportunidades e fazer acontecer aquilo que deve acontecer. Mas Jacó, ao fazer isso, o seu irmão, quando descobre, né, que Jacó tinha feito isso, fala assim: tá bom, eu vou matar esse menino. Eu vou matar. E Rebeca, sua mãe, ouvindo ele falar isso, fala: olha, Jacó, você precisa meter o pé, porque teu irmão vai te matar. Ele não está nada satisfeito com o que você fez, e ele vem, está só esperando seu pai morrer. Quando acabar o luto da morte do seu pai, ele vai te matar. Então, Rebeca, que também, né, Jacó tinha quem puxar, né, Rebeca fala assim: olha, vou te mandar para a casa do meu irmão. E vai lá perto de Isaac e faz uma cena: ah, não quero que meu filho se case com as mulheres daqui, porque eles já estavam em Canaã, eles estavam na terra prometida, mas os cananitas ainda viviam lá.
E ela diz: Isaac, eu não queria que o nosso filho se casasse com uma dessas mulheres daqui. Eu queria que o nosso filho se casasse com alguém da nossa parentela. Aí Isaac: é verdade. Vou mandar ele lá para Padã-Arã e vou mandar ele para casar com alguém da nossa parentela. Então, Jacó mete o pé. Jacó vai, então, para a terra de Padã-Arã para poder fugir do seu irmão e lá encontrar uma esposa. Antes que ele saísse da terra prometida, ele estava saindo de Canaã para ir para Padã-Arã, ele ouve promessas do Senhor. Volta um pouquinho aí, Gênesis capítulo 28. Jacó saindo da terra de Canaã, saindo da terra prometida. Versos 10 a 17. Jacó partiu de Berseba e seguiu para Harã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já havia se posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. E eis que estava posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra em que você está deitado, eu a darei a você e a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra, você se estenderá para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Em você, na sua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para essa terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Quando Jacó despertou do sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo, disse: quão temível é esse lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Então Jacó, antes de sair da terra prometida, ele recebe promessas de Deus. Deus diz que por meio dele, por meio da sua descendência, todas as famílias da terra, todas as famílias da terra seriam benditas. Então ele repete as promessas que fez a Abraão, as promessas que ele fez a Isaque, ele repete então para Jacó, quando Jacó estava para sair da terra prometida. Então Jacó sai e vai até a casa de Labão, seu tio, irmão de sua mãe Rebeca. E lá Jacó vai experimentar um pouco do seu próprio veneno. Por quê? Porque Labão era igualzinho Jacó. Malandro, esperto, aquele cara astucioso, aquele cara que não deixava ninguém passar ele para trás, e na verdade era ele que passava as pessoas para trás. Então ele fez Jacó trabalhar 7 anos achando que ia casar com Raquel, e não casou com Raquel, casou com Lia. Depois teve que trabalhar mais 7 anos para poder casar com Raquel, casou com Raquel, e aí ele falou: agora eu vou embora, tá, meu tio, vou voltar lá para minha terra. Eu disse: não, fica aí, continua trabalhando, eu fui abençoado com o seu trabalho, continua cuidando do meu rebanho. Aí Jacó falou: então tá bom, eu vou ficar. E combinou com ele lá o seu salário, e o tio já passando a perna, combinou que o salário dele ia ser o gado listrado, malhado. Aí ele já pega o gado listrado, malhado, joga para longe, para Jacó não ver. E aí Jacó também do lado dele fica com as artimanhas ali. São tudo histórias que você precisa ler, tá? A partir de Gênesis capítulo 28, eu estou contando aqui, mas é dever de casa. Se você não tinha alguma motivação para ler a Bíblia durante a semana, vai ler ali a história de Jacó com Labão, um tentando passar a perna no outro, e Deus abençoando Jacó, mesmo assim. Então, nessa disputa aí de quem é mais esperto, Jacó leva a melhor e enriquece. Jacó, enquanto está lá com Labão, ele enriquece grandemente. E aí começa a despertar na família de Labão: pô, esse cara está passando a perna na gente. E aí Jacó sente: opa, está na hora de eu ir embora daqui também. Vou voltar para casa, vou voltar para minha terra, vou voltar para a terra da minha família, vou voltar para Canaã. Ele vai, quando ele está voltando, e aí vamos para o capítulo 32, o capítulo que nós lemos. Quando ele está voltando, capítulo 32, verso 1,
Da mesma forma que ele viu anjos de Deus quando estava saindo da terra prometida, ele voltando aqui, 32, verso 1. Também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus foram encontrar-se com ele. Quando Jacó os viu, disse: este é o acampamento de Deus. E deu àquele lugar o nome de Manaim. Então, Jacó, voltando para a terra prometida, o que as Escrituras nos fazem pensar é que ao redor da terra de Canaã, a terra que seria depois possuída pelo povo que viveu da escravidão do Egito, né? Aquela terra que Deus promete à descendência de Abraão, a impressão que nós temos é que ela é guardada por anjos. Porque a Escritura faz questão de nos dizer que quando Jacó estava saindo, ele viu anjos de Deus, e agora que Jacó está voltando, ele também vê anjos de Deus. É como se essa terra tivesse as suas fronteiras guardadas por anjos. Mas Jacó ainda tinha um grande problema. Qual era o grande problema? Esaú. Ele tinha saído de lá porque Esaú queria matá-lo. E ele agora ia voltar. E aí? O que Esaú vai fazer comigo? O que Esaú vai me perdoar? Esaú vai deixar para lá ou ele ainda quer me matar? E como já dissemos, Jacó era um cara muito esperto. Jacó era um cara muito desenrolado. E ele vai usar de astúcia. O que ele faz? Ele pega lá um monte de presente, porque ele voltou rico. Então ele separa lá um monte de presentes, capítulo 32, versos 3 a 5. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si, a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. E lhes deu esta ordem: assim vocês falarão ao meu senhor Esaú. Agora é meu senhor, né? Agora ele já está chamando Esaú de meu senhor. Assim vocês falarão a meu senhor Esaú: o seu servo Jacó manda dizer isso. Como estrangeiro morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Envio esse comunicado ao meu senhor para encontrar favor na sua presença. Jacó agora volta todo humilde, né? Não, meu senhor Esaú, teu servo Jacó, eu estou rico. O que ele está querendo dizer com isso? Olha só, Esaú, fica tranquilo que eu não quero nada da herança do nosso pai. Não precisa me matar, eu estou rico, eu não preciso das terras, eu não preciso da herança, fica tranquilo, eu estou voltando, tá bom, meu senhor? Deixa eu voltar, está tudo bem, está tranquilo? Aí qual é a resposta que ele tem, né? Vamos lá, verso 6. Os mensageiros voltaram a Jacó dizendo: fomos até seu irmão Esaú, também ele está vindo para se encontrar com o senhor, e 400 homens estão com ele. Aí Jacó vai: deu ruim. Por que ele está vindo com 400 pessoas? 400 pessoas é um mini exército, gente. Jacó ficou aterrorizado. Ferrou. Vai vir me matar, ele está vindo acabar comigo, ele está vindo me matar e matar minha família. O que eu faço? E Jacó, de novo, vai usar o quê? Astúcia. Jacó, ele é autossuficiente. Jacó tem todas as chaves destravadas na sua cabeça. Ele tem os pendrives, ele tem tudo, ele sabe o que tem que fazer. Ele sabe resolver os problemas. Então, o que ele faz? Ele vai usar de astúcia. Dividiu a sua família, dividiu os rebanhos, falou: se ele pegar um, não pega o outro. Então, ele já garantiu ali: vamos separar os rebanhos, separar as famílias. E ele vai, então, contando com a primeira vez com o Senhor. Na primeira vez na vida, Jacó vai fazer uma oração a Deus, pedindo livramento. Versos 9 a 12. E Jacó orou: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste. Aí ele vai recorrer lá naquela promessa que Deus fez, né? Volte para a sua terra e para a sua parentela e farei bem a você. Sou indigno das suas misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o seu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão. Já agora sou 2 grupos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque temo que ele venha e ataque a mim e as mães com os filhos. Pois tu disseste: certamente serei bondoso com você, e lhe darei uma descendência como a areia do mar, que de tão numerosa não se pode contar.
Depois de passar ali aquela noite, Jacó separou do que tinha consigo um presente para seu irmão Esaú. Então Jacó, pela primeira vez na vida, quando o cinto aperta, quando a situação fica complicada, quando ele pensa que vai morrer, porque o irmão está vindo com o exército, ele se volta para o Senhor. Mas percebam que na sua oração, ele não fala, meu Deus, meu Senhor. Ele fala, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque. Embora ele confesse ali uma indignidade, ele diz, não sou digno, verso 10, sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. E a gente ouve essa oração e pensa, será que é o começo de um novo Jacó? Será que Jacó agora está reconhecendo que ele não fez nada, que quem fez foi o Senhor? Ele está reconhecendo que ele é indigno daquelas misericórdias, mas não. Jacó continua usando de astúcia. Ele pede a Deus, não o seu Deus, mas o Deus dos seus pais, e continua maquinando. A mente dele está ali, tem 400 pessoas vindo para cá, o que eu faço? Eu preciso me proteger, eu preciso resolver. Já falei com Deus, mas eu também vou ter um negócio aqui para tentar me resolver. Então, a partir do 13, depois de passar ali a noite, Jacó separou do que tinha consigo um presente para seu irmão, 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com as suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Entregou-os aos seus servos, cada rebanho à parte. Então disse aos seus servos, vão à minha frente e deixem espaço entre o rebanho e rebanho. Ordenou o primeiro servo, dizendo, quando Esaú, meu irmão, se encontrar com você e perguntar de quem você é e para onde você vai, de quem são esses animais que você vem trazendo, responda, são do seu servo Jacó. É um presente que ele está enviando ao meu senhor Esaú. E eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Jacó ordenou também ao segundo e ao terceiro e a todos que vinham conduzindo rebanhos. É assim que vocês devem falar com Esaú, quando se encontrarem com ele. Também dirão, eis que o seu servo Jacó vem vindo atrás de nós. Porque Jacó pensava assim, eu o aplacarei com o presente que me antecede. Depois eu verei pessoalmente, talvez ele me dê uma boa acolhida. Então Jacó orou ao Senhor, mas não confiou totalmente no Senhor. Ele continuou com seus estratagemas, mandou vários lotes de presentes. E de acordo com estudiosos, esses presentes que Jacó mandou eram maiores do que muitas nações pagavam de tributo a outras nações. Era presente de rei. O que Jacó estava fazendo era tentar subornar o irmão. Vou quebrar o coração dele com tanta coisa que eu vou dar para ele que ele vai acabar me deixando em paz. E ele vai usando de astúcia. Mas ele continua inquieto. Ele faz isso, mas ainda não está tranquilo. Ele tinha dividido tudo em 2 bandos, ele mandou esses presentes, orou ao Senhor, mas continuou trabalhando. A mente dele, não parava. Ele, diante do problema, a mente dele pensava, eu preciso resolver, eu preciso fazer alguma coisa. Então, ele dá continuidade, versos 22 e 23. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val do Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho. Então agora Jacó garantiu tudo. Ele já tinha mandado os rebanhos, ele já tinha dividido as famílias, mas agora ele não ficou satisfeito e fez as famílias ultrapassarem o ribeiro para ele ficar sozinho, para quando Esaú chegasse, ele estar sozinho. Então, se tivesse que acontecer alguma coisa, ia acontecer só com ele. Ele continuou usando dos seus estratagemas. Só que nesse momento que ele fica sozinho, acontece algo extremamente inesperado. Um homem lutava com ele até o romper do dia. Que homem era esse? Será que era Esaú? Será que era alguém que Esaú mandou? Será que era um ladrão querendo roubar ele? E ele não sabia, mas estava lutando. E lutou com esse homem quase até o raiar do dia. E esse homem, vendo que não podia com Jacó, foi lá e deslocou a sua coxa, deslocou o osso da sua coxa.
a junta da sua coxa. E para isso é necessário uma força que Jacó reconhece como uma força sobrenatural. Jacó já começa a desconfiar. Bom, eu acho que esse cara não é um cara qualquer. Eu já vi anjos de Deus na saída, já vi anjos de Deus na entrada, eu estou por aqui nas redondezas, agora veio esse homem e ele consegue deslocar a junta da minha coxa. Esse cara não é um cara qualquer. Jacó começa a desconfiar que ele poderia estar ou com um anjo ou diante do próprio Deus. Então Jacó se agarra a esse homem, mesmo sem condições de lutar, mesmo sem condições de vencer, ele se agarra e fala assim, só te solto se você me abençoar. Deve ser Deus ou algum mensageiro de Deus. Então, já que está aqui comigo, vou agarrar e ele vai me abençoar. Precisa me abençoar. E ele fala isso aqui no diálogo, que é o centro dessa passagem que nós lemos, né? Verso 26. Então o homem disse, deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu, não o deixarei ir, se você não me abençoar. Então o homem perguntou, como você se chama? Qual o seu nome? Nessa cultura, nós vimos que o nome de Jacó foi dado porque ele saiu segurando, né, o calcanhar do seu irmão. Nessa cultura, um nome era muito mais do que simplesmente um nome bonito. Nessa cultura, um nome dizia a respeito de quem você é, dizia a respeito do qual o seu caráter, a sua constituição. Um nome descrevia quem você era. Não era como hoje a gente procura um nome bonitinho ou vai numa revista e procura. Às vezes a gente não sabe nem o significado dos nomes, né? Hoje, a maioria de nós não sabe o significado do nome. Naquela época isso era levado muito a sério. Então, quando esse homem pergunta para Jacó o seu nome, ele estava perguntando quem é você, qual é o seu caráter, como você se descreve. Então Jacó, como que numa confissão, ele diz, Jacó. Ao dizer Jacó, ele estava se apresentando como um usurpador. Ele estava se apresentando como um enganador. Essa resposta de Jacó para o anjo ou para Deus, que nós vamos ver mais à frente que era, a palavra de Deus, o próprio homem diz que ele lutou com Deus. Essa confissão, essa resposta de Jacó é como se fosse uma confissão. Jacó estava confessando que ele era um usurpador. Ele estava confessando o seu verdadeiro caráter, tudo o que ele havia feito até ali. Então, a ocorrência mais importante dessa narrativa veio no verso 28. Quando ele responde que o nome dele era Jacó, quando ele confessa que é um usurpador, quando ele confessa que é um enganador, então ele disse, seu nome não será mais Jacó, e sim Israel. E ele está aqui dando uma mudança a respeito da identidade de Jacó. E ele diz, pois você lutou com Deus e com os homens, e prevaleceu. Aqui o homem está dizendo, olha, você lutou com Deus. Ele se apresenta como sendo Deus. E Jacó então entende que ele estava realmente lutando com Deus. E qual é a palavra que Deus dá para ele? Olha, seu nome não será mais Jacó, você não será mais o enganador, você não será mais o usurpador, você não será mais aquela pessoa que vencia por meio da astúcia, vencia por meio de trapaças. Você vai deixar de ser essa pessoa e vai ser uma outra pessoa. Porque quando ele diz que ele lutou contra os homens, ele está descrevendo a vida de Jacó. Jacó lutou contra Esaú no ventre, pela primogenitura. Jacó lutou contra Isaac, seu pai, para poder ter a sua bênção. Jacó lutou contra Labão, para ter o seu casamento, para ter a sua riqueza. Só que ele sempre lutou utilizando-se das suas próprias armas, utilizando a sua própria astúcia, confiando em si mesmo, nas trapaças. Mas ele lutou com Deus e perseverou até ser abençoado. E nessa luta com Deus, então, ele deixa de confiar em si mesmo para pedir a bênção do Senhor. Nesse momento de angústia, porque ele estava angustiado,
Ele estava prestes a receber um irmão com 400 homens. Ele tinha tentado de várias maneiras, feito vários planos e planejado várias coisas para tentar se livrar, mas ele não sabia se isso iria dar certo. Então, quando ele viu que estava diante do Senhor, ele falou: eu preciso ser abençoado. Eu preciso que você me abençoe. Então, depois da sua confissão, ele recebe um novo nome. Deus muda o seu nome e reorienta o seu caráter. Jacó deixa de ser o enganador, porque como enganador ele não poderia entrar na terra prometida. Se Jacó continuasse sendo quem ele era, ele não poderia voltar. Lembre-se que ele estava voltando para Canaã, ele estava voltando para a terra prometida. Ele saiu de lá por causa das suas trapaças, ele saiu de lá por causa das suas astúcias, porque estava ameaçado de morte, e passou esse tempo lá com Labão, e agora estava voltando. Mas o que Deus estava querendo dizer para Jacó é: você não pode voltar da mesma maneira que você foi. Você, para entrar de novo na terra prometida, precisa ser uma outra pessoa. Você, sendo Jacó, não poderá entrar na terra prometida. Você precisa ser Israel, para receber a terra prometida como uma dádiva, para receber a terra prometida como um presente, como algo que Deus está te dando, que Deus está colocando nas suas mãos. Jacó então sabe que o homem é Deus, porque somente Deus teria a autoridade de trocar o seu nome. Somente Deus poderia dar a ele uma nova identidade. Então ele sabe que estava falando com Deus. Mas para ter certeza ele pergunta o seu nome. 29, Jacó disse: por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu: por que pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Deus não disse o seu nome. Deus só vai revelar o seu nome a Moisés. Deus está em relacionamento com o ser humano desde do Éden. Você não vai encontrar nas Escrituras Deus falando o seu próprio nome. Deus está se revelando aos poucos à humanidade, e mesmo no relacionamento com Noé, mesmo no relacionamento com Abraão, mesmo com todas as promessas que ele faz a Abraão, a Isaac e a Jacó, ele ainda não diz o seu nome. Ele só vai revelar o seu nome lá no Êxodo para Moisés. Mas ele não diz o seu nome, mas o abençoa. Ele abençoa Jacó, muda o seu nome e entrega a ele a sua bênção. Então Jacó, ele diz, verso 30, Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Percebam a mudança. Quando Jacó, e agora Israel diz que viu Deus face a face, o que ele está dizendo é que ele teve uma experiência, um encontro pessoal com o Senhor. Aquele que ele orava, que ele orou dizendo: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, ele agora teve um encontro pessoal com esse Deus. Já não era mais o Deus de Abraão e o Deus de Isaac, ele agora era o Deus de Israel. Nós vamos ver isso mais à frente. Mas aquele homem que estava aterrorizado, aquele homem que estava com várias estratégias para poder tentar impedir que seu irmão fizesse alguma violência com ele, ele não estava mais atemorizado. Vejam o que ele diz: vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Ele não estava mais aterrorizado, porque ele não viu o resultado de nenhuma das suas estratégias. Ele ainda não tinha encontrado com Esaú. Esaú continuava vindo com 400 homens, mas depois desse encontro com Deus, Jacó, ou agora Israel, já não tem mais medo. Ele confia no Senhor, ele não está mais dependendo de si mesmo, não está mais confiando em si mesmo, e ele sabe que o Deus que fez promessas para ele vai cumprir. Ele agora está tranquilo, a vida dele foi salva, porque ele teve um encontro com o Senhor, um encontro pessoal com o Senhor. A luta que ele teve agora em Peniel ensinou a ele que a concretização das promessas de Deus não acontecem pelo seu próprio esforço.
Ele aprendeu que as promessas de Deus são cumpridas pela graça de Deus. São bênçãos que Deus concede graciosamente e é Ele que faz. Então agora ele, já sem medo, ele vai se encontrar com Esaú. E a maneira como esse encontro acontece é a prova de que Deus estava à frente de tudo. Capítulo 33, verso 4. Então, Esaú correu ao encontro dele e o abraçou, pôs os braços em volta do pescoço dele e o beijou, e choraram. Esaú estava perdoando Jacó. Israel estava agora entrando na terra prometida e tendo uma prova do favor de Deus. Aquilo que ele temia, o seu maior temor foi anulado, porque agora Esaú demonstra que o perdoou e ele pode seguir em paz, ele pode seguir sem temor. E agora, o Senhor é o seu Deus, capítulo 33, versos 18 a 20. Voltando de Padã Arã, Jacó chegou como? São e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto à cidade. A parte do campo onde tinha armado a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. Verso 20. E levantou ali um altar e lhe deu o nome de Deus, o Deus de Israel. O Senhor não era mais o Deus de Abraão e de Isaque. Ele agora estava dizendo: o Senhor é o meu Deus. Jacó precisou ser transformado. O usurpador, o enganador, o autossuficiente, aquele que confiava na sua própria inteligência, nos seus próprios estratagemas, ele precisou ser confrontado por Deus, transformado por Deus em alguém dependente para entrar na terra prometida. Quero chamar a atenção de algo. Vamos lá no capítulo 28, verso 11. Capítulo 28, verso 11. Toda essa narrativa está emoldurada por um pôr do sol e por um nascer do sol. Isso é muito interessante. Quando Jacó está saindo da terra prometida, verso 11 diz: quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já havia se posto. E o sol se põe e é como se uma grande noite se estendesse sobre a vida de Jacó, porque após esse pôr do sol, vem toda a sua batalha com Labão, vem toda a sua angústia com Esaú, e logo depois da luta de Peniel, volte lá, capítulo 32, no verso 31, depois que ele luta com Deus, depois que ele diz que viu Deus face a face, e que a sua vida foi salva, o verso 31 diz o quê? Nasceu-lhe o sol. O autor, Moisés aqui, ele emoldura todo esse episódio da história de Jacó como se fosse uma grande noite. O sol se põe quando ele sai da terra prometida, mas quando ele volta para a terra prometida, quando ele luta com Deus, quando ele tem o seu nome mudado, essa noite termina e ao nascer do sol já não há mais Jacó, há Israel. E nasce um novo dia, e nasce uma nova pessoa. Deus converteu o autossuficiente Jacó no dependente Israel, antes dele entrar na terra prometida. Numa demonstração de quando a nação de Israel fosse tomar aquela terra, ela também precisaria saber que dependia do Senhor. A nação de Israel, quando vai tomar a terra prometida, 430 anos depois, ela precisa aprender também que vai tomar a terra prometida, não no seu próprio esforço, vai tomar a terra prometida
na dependência de Deus. É Deus que vai conceder, é Deus que vai dar a terra a eles como uma dádiva graciosa. E da mesma forma que essa história ensina a Israel como nação, que eles precisavam depender de Deus para entrar na terra prometida, esse ensinamento também é verdadeiro para nós hoje. Nós não vamos entrar na Nova Jerusalém pelo nosso próprio esforço. Nós não vamos entrar no reino de Deus pela nossa astúcia, pela nossa inteligência. Nós vamos entrar no reino de Deus pela graça de Deus, como uma dádiva, como um presente, a salvação que Deus traz para o homem e a mulher pecadora. É um presente, é uma dádiva que Ele concede pela graça. Quem tentar entrar na Nova Jerusalém pelo seu próprio esforço será barrado, não entrará. É preciso que haja uma conversão de alguém autossuficiente para alguém completamente dependente. Somente aqueles que dependem de Deus entram na terra prometida. Somente aqueles que dependem de Deus entram na Nova Jerusalém. Por isso Jesus fez aquele alerta de que é muito difícil ou quase impossível um rico entrar no reino de Deus, porque é preciso um milagre para transformar alguém que é autossuficiente em alguém dependente. É preciso uma intervenção de Deus para que alguém que confia em si mesmo, confie no Senhor. Lá em Filipos, no livro de Atos, nós temos um episódio onde Paulo estava preso com Silas. E ele canta louvores à noite, e a cadeia treme, e as portas se abrem, e o carcereiro, quando chega e encontra todas as celas abertas, o carcereiro ia se matar. E Paulo diz, não faça nada. E nesse episódio, o carcereiro vira-se para Paulo e faz uma pergunta: o que devo fazer para ser salvo? E Paulo dá uma resposta muito simples: creia no Senhor Jesus e você será salvo. Tão fácil e ao mesmo tempo tão difícil. Por quê? Porque vai contra a nossa autossuficiência. Eu preciso depender de Cristo. Eu preciso reconhecer que eu não tenho como. Eu preciso reconhecer que a minha astúcia e a minha inteligência não é suficiente. Eu preciso me render, eu preciso abandonar as minhas estratégias, eu preciso abandonar as minhas armas, eu preciso me render e dizer, eu não tenho como, e preciso ser salvo, eu dependo da graça de Deus para ser salvo. Então, é tão fácil, mas ao mesmo tempo é tão difícil, porque vai contra a nossa natureza. Mas nós precisamos desse milagre. E eu peço ao Espírito Santo que hoje possa transformar qualquer pessoa que esteja aqui nessa noite, que se considere autossuficiente, que se considere capaz, e que possa perceber que não é, e que possa depender totalmente de Deus. Porque ao confiarmos nele e dependermos dele, a nossa entrada na Nova Jerusalém está garantida. Porque ele fez, ele conquistou, ele realizou. E lá na cruz ele disse, está consumado. Tudo o que é necessário para que eu e você entremos no reino de Deus, para que eu e você habitemos na Nova Jerusalém, tudo o que precisava ser feito, já foi feito por Cristo. O que nós precisamos fazer é depender dele, confiar nele. E aí sim, nós estaremos prontos para entrar na Nova Jerusalém. Precisamos deixar de ser quem nós somos, para ser quem Deus faz de nós. Amém? Vamos ficar de pé. Pai amado,
Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes que tentamos usar de estratégias de inteligência para governarmos a nossa própria vida. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes que tentamos ser autossuficientes e viver uma vida confiada nas nossas habilidades, na nossa estratégia, na nossa inteligência. Perdoa-nos, Senhor. Estamos aqui nessa noite para confessar a nossa incapacidade, para confessar, ó Deus, a nossa dependência. Nós não temos vida a parte de Ti. Nós não temos nada se não estivermos contigo. Nós dependemos de Ti para tudo. E principalmente, ó Deus, para a nossa nova vida. Nós temos garantidos pela obra do Teu Filho a entrada na Nova Jerusalém. Precisamos confiar. Ajuda-nos, Senhor. Faz um milagre. Faz um milagre como o Senhor fez com Jacó, como o Senhor transformou Jacó em Israel. Que o Senhor possa transformar-nos nessa noite também, de homens e mulheres autossuficientes, em homens e mulheres dependentes de Ti. Que o Senhor possa mudar o nosso coração, mudar a nossa maneira de enxergar a vida, mudar a nossa maneira de enxergar o mundo, mudar a nossa maneira de enxergar a nós mesmos e mudar a nossa maneira de enxergar a Ti. Para que nós possamos entrar num relacionamento correto contigo, confessarmos os nossos pecados, confessarmos a nossa incapacidade, declararmos a nossa rendição. Senhor, eu me rendo. Senhor, eu desisto. Senhor, eu não tenho como. Não há em mim o que é necessário, não há em mim o que é preciso. Se o Senhor não intervir, se o Senhor não entrar na minha história, se o Senhor não mudar o meu nome, se o Senhor não mudar o meu destino, eu estou perdido. Então salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Para a glória do Teu nome. Porque eu preciso ser salvo. Meus irmãos precisam ser salvos. Aqueles que entraram aqui nessa noite como autossuficientes precisam ser transformados pela Tua mão, Senhor. Não há argumentos, não há nenhum tipo de técnica que possa mudar corações nessa noite. Somente o poder do Teu Espírito pode fazer isso, Senhor. Então eu te peço, ó Deus, muda corações nessa noite, transforma corações nessa noite. E se há alguém entre nós que era autossuficiente ao entrar, se há Jacós que entraram aqui nessa noite, que saiam daqui todos Israéis, com o sol nascendo, num novo dia, numa nova vida. Aleluias. Salva, Senhor, salva, para a glória do Teu nome. Muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pelo Teu poder, obrigado pela Tua graça, obrigado pelo Teu amor, Senhor. Obrigado por essa noite na Tua presença. Que o Senhor continue ministrando aos corações aquilo que eu não fui capaz de ministrar. Que o Senhor continue falando aquilo que eu não fui capaz de falar. Que o Senhor continue esclarecendo aquilo que eu não fui capaz de esclarecer. Opera nos corações, eu te peço nessa noite. Obrigado, Deus. Que a nossa comunhão na cantina também seja para a glória do Teu nome. Que as nossas conversas também sejam edificantes. E que possamos, Senhor, nessa comunhão, manifestar o Teu Espírito da nossa vida. E ao final, quando formos sair daqui, que o Senhor possa nos levar em paz para a nossa casa, guardados por Ti. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.